nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, em tua terra, tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 1º de setembro, nesta segunda-feira, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Esse capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, ele é importante. E nós estamos diante de um texto que revela a missão de Jesus. Jesus vai à sinagoga, como de costume, no dia de sábado, e lá deram para ele, porque os judeus, no sábado, o sábado era o dia dedicado ao Senhor para os judeus, e eles iam como de costume na sinagoga no dia de sábado para fazer a leitura da Torá, a leitura dos livros do Antigo Testamento, a leitura do livro do cânon da Bíblia judaica. E lá Jesus olha o profeta Isaías e ele acha de propósito a passagem do capítulo 61 que vai dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. E aí vai dizer a missão de Jesus: para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Irmãos, aqui está a missão de Jesus. O Senhor, ele veio para poder nos libertar. Tudo isso que está aqui no Evangelho de São Lucas, tudo isso que está narrado aqui, retrata para que Jesus veio. São João, na sua primeira carta, ele vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo, ele se manifestou para destruir as obras do mal, para destruir as obras do maligno, para destruir a obra principal, que é o pecado. Foi para isso que Jesus veio. Então, a encarnação do Filho de Deus, ela é um acontecimento histórico, sim,
aconteceu, nós lemos lá no relato do próprio Evangelho de São Lucas, nós vamos ver o relato que Jesus veio quando Pôncio Pilatos era governador, quando Quirino era procurador. Então, dentro de um contexto histórico, Jesus é alguém que existiu de verdade. O Jesus histórico, ele veio, aconteceu. Ele acontece no momento da Pax Romana. Ali o Filho de Deus, ele se encarna. E ele vem para destruir as obras do pecado. Jesus veio para destruir o pecado, que é aquilo que pode nos separar de Deus. Então, essa é a missão de Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para nos salvar. Deus, ele não nos prometeu salvação, ele nos prometeu um Salvador. E ele enviou esse Salvador, como nos diz o Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. De tal maneira Deus amou o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou, né? A prova de que nós somos filhos de Deus é que, vai dizer São Paulo, quando nós ainda estávamos nas trevas, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro. E essa vinda de Jesus é para nos libertar disso. Irmãos, nós precisamos ser muito gratos ao Senhor. Por quê? Porque a nossa condição, depois do pecado original, era uma situação de inferno. Sim, de inferno. Né? Nós estávamos condenados e não existia nada que nós pudéssemos fazer para mudar essa situação. Por quê? Porque nós fizemos uma ofensa a Deus de valor infinito e nós precisaríamos do resgate, nós precisaríamos sanar essa dívida e satisfazer a justiça de Deus. Sim, Deus é misericórdia, mas Ele também é justiça, né? E a justiça de Deus precisaria ser satisfeita. Por isso, a palavra propiciação, né, é satisfazer a justiça. Por isso, Jesus, ele é o novo propiciatório. Por isso, ele é aquele que satisfaz plenamente a vontade de Deus. Então, a missão de Jesus é essa. Quando ele diz que ele veio para poder proclamar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, que prisão é essa que o Senhor vem nos libertar? É a prisão de Satanás. É a prisão que nós estávamos cativos do demônio. Todos nós, toda a humanidade. Mas graças a Deus ele veio e ele nos libertou da tirania do inimigo. Ele nos libertou do jugo que cada um de nós estávamos. Então, pelo preço do seu sangue, o sangue que ele derramou na cruz, Jesus ele vem e ele consegue para nós aquilo que nós não poderíamos fazer, que é a nossa salvação. Agora, aqui tem um detalhe. Quando nós estudamos teologia, nós aprendemos o já e o ainda não. Jesus já nos salvou, já e ainda não. Como isso? Que história é essa de já e ainda não? Já, porque ele já morreu na cruz. Ele já pagou o preço. E só ele podia pagar esse preço. Então ele pagou esse preço por mim. Ele derramou todo o seu sangue por mim. Ele fez aquilo que ninguém mais poderia fazer. Ele abriu as portas do céu. No relato de São Mateus, no capítulo 24, quando narra a morte de Jesus, nós vamos ver lá, né? Capítulo 25, narra a morte de Jesus. Nós vamos ver que houve um terremoto, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? Diz lá que viu os mortos ressuscitarem e entrarem na cidade santa, mas historicamente isso não aconteceu. Não há um relato de terremoto no dia da morte de Cristo em Jerusalém. Não há relato de ressurreição de gente saindo do túmulo. Então, o que a palavra de Deus está querendo nos dizer? A palavra de Deus está trazendo uma mensagem teológica para nós, dizendo que aquilo que nós não podíamos fazer, aquilo que o céu estava fechado, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo,
lá na morte de Cristo, está dizendo para mim e para você, querido irmão, que aquilo que a gente não podia fazer, Jesus então abriu as portas do céu. E é interessante o véu do templo se rasgar, porque o templo de Jerusalém, ele tinha o átrio, ele tinha a parte que era o santo, e ele tinha um quartinho lá no final, que era chamado de Santo dos Santos. Todos os sacerdotes, né, judeus, eles entravam, o sumo sacerdote só podia entrar uma única vez por ano, e ele entrava com uma corda amarrada à cintura, que se por acaso ele passasse mal lá, as pessoas puxavam ele para fora, porque ninguém estava autorizado a entrar no Santo dos Santos. Aquele lugar é o lugar mais santíssimo e mais sagrado. Mas com a morte de Cristo, aquilo que estava proibido para todos nós, Jesus diz, e está lá em Hebreus capítulo 4, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça de Deus. Ou seja, todos agora podem entrar. A salvação é para todos. Para todos. A salvação não é algo exclusivo nosso. Não, a salvação é para toda a humanidade. Então Jesus já nos salvou? Já nos salvou. Já nos salvou, porque ele pagou o preço que ninguém podia pagar, porque ele abriu as portas do céu. Quando diz lá do terremoto, o terremoto é algo que abala as estruturas da terra, né? E Jesus, quando diz lá que houve esse terremoto, ele está dizendo que ele abalou a estrutura do universo, do cosmos, com a sua morte. E ele nos consegue, então, de novo a amizade. É daí que vem a palavra religião, né? Religião significa religare, ligar de novo. Aquele abismo que havia entre o homem e Deus, por causa do pecado original, Jesus ele faz a ponte. Por isso ele é chamado de sumo pontífice. Por isso nós chamamos o Papa de pontífice, o pontífice romano. Por quê? Porque ele é o homem que faz a ligação entre Deus e o ser humano. É claro que o Papa é a figura de Cristo. Ele é o vigário de Cristo aqui na Terra. Então, essa função é de Jesus, de ligar de novo a humanidade que estava desligada. Então, ele é o sumo e eterno pontífice, o sumo e eterno sacerdote. Ele liga de novo o homem a Deus. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, a resposta é, Jesus já nos salvou? Já. Por tudo isso que nós falamos até agora. Mas ainda não. Por quê? Porque eu posso tomar posse disso ou não. É como diz lá quando se faz uma lei, né? Tem uma lei, aquela lei já foi aprovada, mas ela não entrou em vigor ainda. Aquela lei ela vai entrar em vigor, né? Num determinado dia, determinado. Então, aquela lei entra em vigor, passa a valer a partir do dia tal, né? Então, aquela lei já aconteceu, mas ela não foi aplicada ainda na minha vida. Então, eu e você, nós podemos perder a salvação. Sim, se nós rejeitamos o Senhor. E o meio de nós termos acesso à salvação é pela fé, né? Diz a carta aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. O veículo que nos liga a Deus é a fé. A fé que é mais luminosa. E é interessante que a fé ela é tão luminosa, quando a gente fala da penumbra da fé, né, é porque a fé ela é tão clara que ela nos cega. É como olhar para o sol. Se a gente olha para o sol sem nenhuma proteção, é tanta claridade que a gente fica cego, a gente acaba não vendo. A fé é exatamente isso. É tanta clareza que a gente não vê. Então a gente diz que a gente caminha na penumbra da fé. Mas a fé é esse veículo. Então eu e você, querido irmão, nós podemos jogar fora a nossa salvação. Então a missão de Jesus é essa. É salvar, é libertar. Ele já nos salvou, mas eu, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa individual, eu preciso tomar posse dessa salvação de Cristo e permanecer nesta salvação de Cristo mediante a fé nele. E eu encerro dizendo, Jesus diz, aquele que crê em mim já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Só ratificando o que eu disse a respeito da fé. Aquele que crê, então qual é o acesso à salvação? A fé. Aquele que crê
já está salvo. E aquele que não crê já está condenado, diz Jesus no Evangelho de São João. Deus abençoe, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.